Olá pessoal, eu sou o Douglas, técnico de segurança do trabalho aqui da SPSP. Hoje nós estaremos tratando de um assunto muito importante que é o equipamento de proteção individual NR6, o EPI, que são equipamentos que estaremos utilizando no nosso dia a dia de trabalho para proteger o nosso organismo, o nosso corpo sobre riscos que possam vir a existir no ambiente de trabalho. Okay? Então vamos estar vendo todo o conteúdo programático exigido pela NR6, que é a norma regulamentadora, né? A norma regulamentadora, o que é? A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi instituída lá na década de 40, trouxe alguns direitos dos trabalhadores e deveres dos empregadores, né? Aí depois, em 1978, surgiram as normas regulamentadoras, que tratavam especificamente das obrigações dos empregadores, né, da empresa, e das nossas obrigações como empregados em relação ao cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, que na época foram 28 normas regulamentadoras que foram implantadas. Hoje temos em torno de 38. E a NR6, que trata o assunto equipamento de proteção individual, o EPI, traz um conteúdo programático mínimo que nós, trabalhadores, precisamos receber da empresa para entendermos o que é o EPI, que é a descrição do equipamento e seus componentes, o risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção, restrições e limitações de proteção, forma adequada de uso e ajuste, manutenção e substituição, cuidados de limpeza e higienização, guarda e conservação. Então são todos assuntos que temos que estar tratando nesse treinamento e que nós, trabalhadores, temos que prestar atenção e estar cuidando para cumprir com essas normas e regulamento. E a empresa também tem suas obrigações que estão previstas na NR6. O EPI, Equipamento de Proteção Individual, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, com o intuito de protegê-lo dos riscos capazes de ameaçar a sua segurança e saúde. Então, antes de você iniciar a sua atividade, uma equipe técnica da SPSP realiza uma avaliação de todas as atividades, de todas as funções e cargos que existem dentro da empresa. Aí, dentro dessa avaliação, nós estaremos avaliando a questão de riscos ocupacionais que o trabalhador vai estar exposto. E conforme o risco que for encontrado nessa avaliação, a empresa vai tentar primeiro eliminar esse risco, que é uma prioridade que a empresa tem que ter, né? Primeiro eliminar o risco que o trabalhador está exposto. Muitas vezes não é possível eliminar esse risco. Então a empresa também vai tentar equipamentos de proteção coletivas, que logo adiante a gente vai ver o que é o equipamento de proteção coletiva. E nada sendo possível para poder minimizar, neutralizar o risco de forma coletiva ou na fonte, aí a empresa é obrigada a fazer a implementação do uso do EPI, o equipamento de proteção individual, que vai estar protegendo o trabalhador no seu organismo, no seu corpo. Obrigações do empregado, quanto a NR6, CLT, artigo 158. Ou seja, esse trecho que está na CLT, artigo 158, que vem lá da década de 40, foi reforçada lá em 78, quando chegaram as normas regulamentadoras, e diz o seguinte: o EPI ele deve ser utilizado apenas para a finalidade que se destina. Então, o equipamento de proteção individual ele deve ser utilizado apenas para proteger o trabalhador no seu ambiente de trabalho e contra o risco que ele estará exposto, certo? Então, como que a gente pode interpretar isso também?
o uso do EPI, a gente tem que tomar sempre o cuidado para estar utilizando ele de maneira correta, porque existem vários tipos de equipamentos que a gente vai ver logo adiante, onde temos luvas impermeabilizantes, que é o principal que a nossa empresa vai estar utilizando nos departamentos de limpeza. Temos luvas de couro, que aí já vai ser utilizado mais pelo pessoal da jardinagem, que é para proteção de agentes abrasivos, que pode causar alguns acidentes. Temos vários tipos de equipamentos que podem ser utilizados. Então é importante, na hora que você recebe aquele equipamento, saber para que ele vai estar sendo utilizado. Eu tenho dúvida, para que eu vou usar essa luva, vou usar esse equipamento? A gente tem que chegar no nosso supervisor, no nosso superior hierárquico e tá tirando essa dúvida, para poder estar utilizando de maneira efetiva, para que o EPI possa estar te protegendo do risco que você vai estar exposto no dia a dia de trabalho. Depois ela também fala que a NR6 fala que nós somos obrigados a nos responsabilizar-se por sua guarda e conservação e higienização. Então aquele equipamento que a empresa nos fornece, ele tem que ser fornecido gratuitamente, de acordo com o risco que a gente vai estar exposto. Mas só porque a empresa forneceu esse equipamento tem que usar de qualquer forma, deixar ele jogado, não tomar nenhum cuidado com ele? Negativo. Do mesmo jeito que a CLT impõe que a empresa é obrigada a estar fornecendo equipamento para proteger o trabalhador do risco que ele vai estar exposto, ela diz que nós somos obrigados a guardar e a conservar e higienizar o nosso próprio material. Okay? Então a gente tem que conservar ele, cuidar bem cuidado desse EPI. É lógico que vai passando o tempo, ele vai apresentar um desgaste e vai precisar ser substituído. Então por isso é nossa obrigação também comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Quando a luva tem um furo, quando ela rasga, quando o calçado de segurança fica com o solado escorregadio, esburacado, começa a perder tecido. Então são situações que nós temos que estar comunicando o nosso empregador, o nosso chefe, supervisor, para que ele esteja requisitando um EPI para estar substituindo aquele que a gente já recebeu. Ok? Já obrigações do empregador, que também é citado lá no NR6 e na CLT, diz adquirir adequado à atividade do empregado. Por exemplo, você vai trabalhar na limpeza de um banheiro, vai lidar com água. Se eu te fornecer um EPI como uma luva de couro, ela vai te proteger daquele agente úmido que você vai estar exposto? Não. Então, o empregador é obrigado a adquirir adequadamente uma luva impermeável de neoprene, de uma luva nitrílica, uma luva de PVC, sempre um material que não vai deixar aquele agente de risco, agente perigoso, estar entrando em contato direto com o seu organismo. Fornecer ao empregado somente EPIs aprovado pelo Ministério do Trabalho. O que é um EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho? Todo equipamento de proteção individual, ele tem que ser submetido a testes de qualidade. Então, quando um fabricante resolve fabricar um equipamento, um protetor auditivo, um capacete, um creme, um sapato, o que seja, ele tem que estar enviando para o laboratório para que seja feito o teste para garantir que esse EPI vai realmente proteger a pessoa que estiver utilizando contra o risco que ele diz que ele protege. Após ser feito esse teste no laboratório, é emitido um laudo e uma certificação. Essa certificação é o número que a gente chama de CA, Certificado de Aprovação. E esse CA ele tem que estar marcado ou no próprio corpo do EPI ou, em alguns casos, na embalagem. E a gente pode estar pesquisando na internet a validade desse CA, porque eles têm um tempo de validade, chegou no final daquela validade,
o fabricante ou importador, né, porque às vezes eles trazem EPIs de fora do país, que lá fora não tem necessidade desse CA, desse certificado de aprovação, mas aqui no Brasil precisa. Então, quando ele é importado, o fabricante ou importador traz para o Brasil, envia para o laboratório para a certificação e aí recebe esse CA. Então, a gente pode estar pesquisando esse CA na internet, que é para saber se ele é válido ou não, se esse equipamento é de qualidade e atende às necessidades que o trabalhador precisa para proteger ele. Treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Um treinamento que é um vídeo online, você vai estar recebendo aí no seu posto de trabalho esse vídeo, você vai estar assistindo ele e recebendo uma avaliação para que possamos certificar que você conseguiu absorver o conteúdo necessário para você realizar o seu trabalho, certo? E depois vai ser emitido um certificado de aproveitamento desse curso. Tornar obrigatório o seu uso, ou seja, o empregador vai estar comprando o EPI de acordo com o risco que você, trabalhador, vai estar exposto e depois ele vai obrigar você a utilizar, ele vai cobrar o seu uso. Então, se você estiver executando qualquer atividade que necessite do uso do EPI e você não estiver utilizando, certamente o seu superior hierárquico, supervisor, técnico de segurança, gerente, vai lhe chamar a atenção e cobrar o uso daquele equipamento de proteção individual. Lembrando que o não uso do equipamento de proteção individual é um descumprimento de norma de segurança, de normas da empresa, e ele é passível de punição, que pode ser desde uma advertência verbal até uma demissão por justa causa, por insistir em não cumprir as normas de segurança. O empregador também é obrigado a substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Se você tem um EPI e esse EPI ele é danificado por desgaste, ele não tem mais condições de uso, você tem que substituir ele imediatamente antes de se expor a riscos de acidente ou riscos de doença, que muitos EPIs não vão proteger você apenas de um acidente. O que é um acidente? É algo súbito, você está bom no momento e no momento seguinte você sofre um acidente e você tem uma consequência para a sua saúde. Porém, alguns EPIs não protegem dessa situação de acidente, protegem de situações de doenças, onde a pessoa ao longo do tempo vai usando um EPI danificado ou impróprio para a atividade e ela vai adquirir uma doença. Então é importante sempre estar utilizando o EPI em boas condições para o trabalho, para que ele possa proteger você, trabalhador, de maneira efetiva. Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada no EPI adquirido. Se nós, a SPSP, comprar um EPI e esse EPI tiver qualquer problema, tiver qualquer irregularidade, qualquer coisa que possa comprometer o uso dele, comprometer a saúde e a integridade dos nossos colaboradores, nós temos a obrigação de estar denunciando isso ao Ministério do Trabalho. E por último ali, fiscalizar o uso e aplicar medidas disciplinares. O que seria isso? A empresa, o técnico de segurança, o supervisor, o líder, a CIPA, todos eles vão estar fiscalizando se o trabalhador realmente está utilizando o equipamento de maneira apropriada e se o EPI está de maneira regular, está em boas condições para proteger o funcionário. Se o EPI não estiver sendo usado ou não estiver em boas condições, medidas disciplinares poderão ser utilizadas, de acordo com a política da empresa, onde, eu já falei anteriormente, pode ser desde uma advertência verbal, onde a gente chega no fulano, nessa atividade você precisa estar utilizando a luva. Um exemplo de advertência verbal. Aí a pessoa insiste em não estar utilizando aquele EPI. Aí a empresa pode partir para uma advertência formal e até uma suspensão e em seguida uma demissão por justa causa.
ok? Quando fornecer, a empresa é obrigada a fornecer gratuitamente o EPI, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho e de doenças profissionais e do trabalho. Então lembra lá no começo que eu peguei e falei sobre a ordem hierárquica de proteção do trabalhador? Primeiro, a empresa ela tem que buscar uma situação para poder eliminar o risco, mas muitas vezes a gente não consegue eliminar o risco. Então nessa situação a gente começa a mitigar esse risco, a gente tenta neutralizar, minimizar todo uso de proteção coletiva. Aí a gente chega num ponto que, usando todas as medidas técnicas de ordem geral para poder eliminar, reduzir o risco, e mesmo assim não é o suficiente, aí a empresa é obrigada a implantar o uso do EPI, sempre que medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção, ok? Ou, uma segunda situação, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, a empresa reconhece que tem um risco e ela vai implantar uma medida de ordem geral para poder eliminar aquele risco, neutralizar aquele risco. Mas enquanto aquele risco não é neutralizado, essa medida de ordem geral não é implantada, a empresa também tem que fornecer o EPI para o trabalhador se proteger durante o seu trabalho. E para atender situações de emergência. Aí nesse caso seria do tipo um trabalho não programado, mas voltado para equipes de resgate, exemplo, o bombeiro. O bombeiro muitas vezes tem que entrar dentro de um espaço confinado, dentro de um barranco, dentro de algum lugar, para poder resgatar alguma pessoa que está acidentada. Aí é uma situação de emergência que não tem tempo de implantação de medidas de ordem geral, não tem tempo de implantação de equipamentos de proteção coletiva, e é aí que ele vai estar utilizando o EPI. E é claro, eles têm todo o treinamento, toda a forma correta de estar fazendo esse tipo de trabalho. O certificado de aprovação é um documento que o Ministério do Trabalho expede para garantir a qualidade e a funcionalidade do equipamento de proteção individual. Já falamos um pouquinho sobre isso. Então, a empresa que vai estar fabricando um EPI ou importando um EPI, ele vai pegar esse material, vai estar enviando para o laboratório aprovado pelo Ministério do Trabalho para que possa fazer os testes para saber se ele realmente vai proteger o trabalhador. Protegendo o trabalhador, aí ele vai emitir um laudo, um número de certificado, que é o número que a gente chama de CA, e esse equipamento vai poder ser utilizado pelo trabalhador. Passou um slide. Cabe ao empregador quanto ao EPI. Então a empresa ela tem a sua obrigação de estar utilizando, de estar realizando, adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividade. Ela tem que exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador somente aprovado, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Certo? Então, nós aqui do SPSP, normalmente é feita uma requisição, onde a gente entra lá no aplicativo e faz a assinatura digital do EPI. Mas também podemos fazer esse registro de maneira manual, em fichas de papel, onde registramos o EPI, número do CA, e o trabalhador, toda vez que recebe, ou para comprovar o seu uso, vai lá e assina essa ficha. Tipos de EPI. No dia a dia do nosso trabalho, podemos ver alguns tipos de EPI. Entre eles, a gente pode citar
O capacete, onde algumas áreas onde há risco de queda de objetos, a gente é obrigado a estar utilizando. O protetor auditivo, para proteger a gente do risco de ruído. O óculos de segurança, que protege a gente de projeção de objetos nos olhos ou até respingos de produtos químicos. Luvas do mais diverso tipo de aplicação, desde as impermeáveis que a gente vai usar para lidar com umidade e produto químico, até as de couro que vai estar lidando com agentes abrasivos e riscos de acidentes. Coletes refletivos, protetores faciais, respiradores, cinto de segurança, calçados de segurança. Então, de acordo com o risco que o trabalhador estiver exposto, vai ser fornecido um EPI para ele. O óculos de segurança é destinado à proteção dos olhos em trabalhos que fornecem riscos de impacto de partículas, respingos de produtos químicos, contatos com gases e vapores irritantes e contato com poeiras. Nós da SPSP utilizamos muito esse tipo de equipamento para poder fazer as limpezas, manusear os produtos químicos, para poder proteger nosso olho desses riscos. Em algumas situações, no caso de atividades de jardinagem, também existe o risco de projeção de partículas aí que podem causar a perda da visão. A proteção respiratória, que são aquelas máscaras que nós utilizamos, né? Elas servem para estar protegendo a gente de poeiras, gases, e diversos produtos químicos que podem chegar aí causar danos à nossa saúde. Existem os respiradores autônomos ou de adução de ar, que é para trabalho onde o oxigênio é abaixo do nível de 18%. Enfim, para proteção respiratória existem diversos tipos de máscara que a gente pode estar utilizando. O protetor facial, esse normalmente é utilizado em atividades onde tem risco de projeção de partículas. Exemplo, nessa figura aqui, a gente pode ver o rapaz utilizando uma esmerilhadeira, um óculos e ainda um protetor facial para evitar com que ele tenha qualquer dano na face ou nos olhos, que é a parte mais sensível que ele vai ter no corpo humano. O protetor auditivo, quando a gente tem que adentrar em alguma área onde temos um nível de ruído elevado, aí precisamos estar utilizando um protetor auditivo, que ele pode ser tanto o de espuma moldável, que é esse primeiro modelinho aqui, onde a gente vai estar inserindo ele dentro do ouvido e ele vai se moldar o nosso canal auditivo, protegendo a gente do nível de pressões sonoras elevados, que pode levar a gente à perda auditiva. Esse segundo é o pré-moldado. O pré-moldado, normalmente ele é de silicone, essa pontinha aqui, e a gente vai estar inserindo no nosso duto auditivo. E aí ele vai estar também protegendo. Todos eles têm a mesma função. E em terceiro, o abafador, que é esse maiorzão aqui. Ele é um pouco mais desconfortável o uso, principalmente em dias quentes, né? Até porque ele abafa a orelha inteira, não deixando ter contato com o ar. Então ele é um pouco mais desconfortável. Mas todos os três protegem bem a nossa audição. Aí vai de acordo com o nível de ruído que você vai estar exposto, aonde a empresa vai estar te fornecendo o EPI adequado. Uma outra questão, a gente pode ir comprar o EPI por conta para estar utilizando? Não. Por quê? Todo EPI, para ser utilizado no ambiente de trabalho, existe um estudo técnico por trás, onde cada EPI tem sua característica e ele tem que ser adequado e específico para aquela atividade. Ok? Proteção dos membros superiores, luvas. Então são vários tipos de luva que a gente pode estar utilizando contra agentes abrasivos, escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, choques elétricos, agentes térmicos, agentes biológicos, agentes químicos, contra vibrações e contra radiações ionizantes. E também contra umidades,
né, que pode estar penetrando aí no nosso organismo e causando muitos danos, que esse é o nosso principal foco na utilização de uma luva, que tem que ser impermeável para que água contaminada ou agentes biológicos ou químicos não penetrem no nosso organismo, ok? Proteção do tronco e corpo inteiro, isso que são, no nosso caso, aí para riscos de origem térmica, agentes químicos, agentes meteorológicos, sol, chuva, que são exemplos de capas de chuva, né? Umidade provenientes de operações com água. A gente vai fazer uma atividade de lavagem, uma atividade onde vamos estar utilizando muita água. Aquela água ela pode estar entrando em contato com o nosso corpo e nos causando algum mal. E o calçado de segurança, onde ele vai estar protegendo a gente de riscos de origem mecânica, calçados impermeáveis para riscos de umidade, para locais lamacentos e encharcados, calçados resistentes e permeáveis a químicos agressivos, calçados de proteção contra riscos de origem térmica, calçado de proteção contra riscos de origem elétrica. Então, como são diversos os riscos, isso é o que justifica a obrigatoriedade da empresa para poder estar oferecendo um EPI de acordo com a exposição do trabalhador. Okay? No nosso caso, para limpeza de banheiro, para limpezas em geral onde utilizamos águas, onde a água pode penetrar no nosso pé, a gente vai estar utilizando botas de borracha, como exemplo essas que está aqui no cantinho do slide. E, por último, os equipamentos de proteção coletiva, que são equipamentos que não vai proteger nós trabalhadores no nosso organismo, mas vai proteger os trabalhadores de uma forma coletiva, ou seja, mais de uma pessoa dentro do ambiente de trabalho, onde a gente pode citar aí como os principais um chuveiro lava-olho, pessoa que trabalha próximo a um local de risco químico, que pode ter um contato desse químico com o olho. Depois temos fitas de isolamento, que são as fitas zebradas, que nós temos para o caso de estarmos realizando uma atividade, onde, por exemplo, quando vamos fazer uma lavagem, a gente deixa o piso escorregadinho, então a gente tem que isolar para que o trabalhador não adentre naquele local. Extintores para o caso de princípios de incêndio, para a gente poder estar utilizando antes que se torne uma grande catástrofe. Os cones de sinalização, que tem a mesma função da fita zebrada. Gaiolas de proteção. O outro que a gente usa bastante, essa plaquinha indicando local de piso molhado, que é para a pessoa não entre e não sofra um escorregão e caia ali naquele local. Então, os equipamentos de proteção coletiva é isso. São equipamentos que, antes da gente implantar o uso do EPI, a gente tem que tentar implantar eles, para que a gente possa melhorar o ambiente de trabalho, para que o EPI não seja necessário. Ok? Então, agradeço muito aí a atenção de todos nesses quase 30 minutos aí de vídeo. Vou deixar com vocês aí, você vai procurar com o seu supervisor a sua avaliação. Você vai estar fazendo uma avaliaçãozinha sobre o aproveitamento do que a gente aprendeu aqui, e em seguida vai ser emitido um certificado aí para você de um treinamento de uso do EPI. Então, tenham todos aí um bom dia de trabalho, sempre proteja-se, porque nada a gente pode reviver uma pessoa depois de um acidente de trabalho, depois de uma doença ocupacional. A gente pode chegar até a morte, mas se a gente trabalhar com prevenção e com cuidado, a gente consegue levar o sustento para a nossa família e garantir aí a nossa saúde e a nossa segurança. Até logo, em breve a gente está aí com mais conteúdo para vocês.